Então abre a palavra de Deus no livro de Judas. Existe Judas na Bíblia, não é o Iscariotes. Está lá no final, antes de Apocalipse, tem um capítulo só. É um capítulo só. Versículo é o 17. Judas 1, 17 até o 21. Eu vou ler, não vai ser de Judas que nós vamos falar, é que o Judas ele tem a ver com o tema. Diz assim: todavia, vou ficar de pé mais uma vez, depois se descansa por 1h30, que é mais ou menos o tempo que eu vou demorar. Ô, brother. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que ele fala? Lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém. Podem sentir. O Judas ele faz aqui um chamado para nós, a perseverança, a não desistir da caminhada. Ele fala: olha, lembre-se do que vocês aprenderam, retenha aquilo que vocês receberam. Vai ter no final dos tempos, nós vamos ter muitas mensagens contrárias à verdade. Sempre vai ter oposição. Então fiquem firmes, mantenham-se no amor de Deus. Jesus ele falou, eu queria que a gente pudesse ter na Bíblia assim, a entonação de voz para saber como foi que Jesus falou. Mas eu imagino que Jesus falou com muita tristeza: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ele diz também: por causa do aumento do pecado, o amor de muitos esfriaria. Então nós temos visto, uma sociedade que nós vivemos sem amor. Não se ama, as pessoas não têm amor uns pelos outros, amor pela família, amor nem dentro de casa mais. É filho que mata pai, é mãe que mata filho, Então realmente nós temos vivido um tempo sombrio, um tempo muito sombrio, e não é novidade. A Bíblia disse que isso aconteceria e a cada dia está mais nítido que isso está acontecendo. Mas esse versículo de Judas eu trouxe para a gente como um chamado aqui à perseverança. Mas o que eu quero falar mesmo é a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Já foi citado aqui, Apocalipse 3:20, que ele foi orar na casa do Daniel e da Rose. O Luiz Cláudio escolheu os cânticos semana passada, o pastor Isaías veio tocar, mas no cântico está lá, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, está dentro da mensagem de hoje, Foi citado aqui as 7 igrejas. Então eu creio que Deus está confirmando mesmo essa palavra, Apocalipse 1:3, pode colocar aí, Carlos. Apocalipse fala: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então quando a gente escuta o Apocalipse, lê esse livro, que parece ser um livro complicado, um livro difícil, mas a Bíblia fala que você vai ser feliz se você ler o que está escrito lá, guardar o que está escrito lá e praticar o que está escrito lá. E principalmente o começo do Apocalipse é muito fácil, não tem como não entender. No capítulo 1, você tem a revelação de Jesus Cristo, quem Ele é, a pessoa de Jesus e o que Ele veio realmente fazer. No capítulo 2 e no capítulo 3, você tem a revelação de 7 igrejas. Está falando ali de coisas normais do dia a dia que a gente consegue entender. No capítulo 4, você vai encontrar a revelação do trono de Deus. Então, logo depois da revelação de Jesus, a revelação a respeito das igrejas, você tem a revelação do céu, onde é o trono de Deus, onde Deus está sentado, onde tem os 24 tronos em volta dele, sendo 12 tronos da igreja cristã, e 12 tronos das tribos de Israel. Isso todos os teólogos concordam que esses
4 tronos são isso, mostrando que realmente Deus, no céu, Ele acabou com a divisão, não existe divisão, judeu de gentio, os dois povos, Ele fez um, e lá no céu nós vemos tudo isso manifesto ali. Mas o Apocalipse, ali no começo, ele é escrito, e nós vemos essa carta, né? Coloca 2:1, por favor, Apocalipse 2:1. Você fala que, você vê ali que as cartas, elas são direcionadas, ó. Para quem que a carta é direcionada? Ao anjo da igreja em Éfeso. Primeira coisa aqui, anjo, não é anjo celestial, ser espiritual. Isso é um simbolismo para dizer o pastor da igreja. Então, a carta é escrita ao pastor da igreja. As 7 cartas ele fala, e ao anjo da igreja tal, e ao anjo da igreja tal ele se deve. Então, as cartas são escritas para o pastor da igreja e para os membros da igreja. Então, são cartas importantes para nós prestarmos atenção. O que essas igrejas faziam de certo e o que essas igrejas faziam de errado e os conselhos que Jesus dava para essas igrejas. Inclusive essa semana eu vou dar uma lição de casa para todos nós. São 7 cartas. Daqui até domingo tem 7 dias. Então cada dia da semana você vai ler uma das cartas. Está na sequência aí. Apocalipse 2 e o Apocalipse 3. Então as 7 cartas aí. Então hoje, começando, você começa hoje, você começa amanhã e termina domingo, né? Mas eu quero que você leia e poste lá no nosso grupo, Família Cofã, o que Deus falou no seu coração, em cada uma das 7 cartas. Está combinado? Vocês vão fazer a lição de casa? Vamos fazer? Bem? Vamos lá, hein? Você escolhe o melhor horário. Vai fazer rápido? Vamos fazer? Vamos. Escolhe o melhor horário. De manhã, para você é bom? 15 minutos, 15, 20 minutos que você separar para fazer isso, você consegue. É pequenininho cada carta, né? Não é grandona não. É 4, 5, 6 versículos. Você lê. Se você não entendeu nada, você vai dizer no grupo, ore por mim, irmão, que eu não entendi nada. Não tem problema. O que eu quero é que você leia. Leia e você coloca lá o que Deus falou no seu coração. Bom, vamos povoar aquele grupo essa semana com as mensagens aí do Apocalipse, tá? Hoje eu vou dar uma pincelada. Por quê? Essas cartas são escritas para mim, sou pastor da igreja, e para vocês que são as ovelhas dessa igreja. Então, para quem que essa carta é? Para nós, né? Vamos lá? Então vamos lá. Para 7 igrejas, eu vou só dar uma pincelada. Jesus diz assim: eu conheço as suas obras. Vai para 7, quer ver? Avança um pouquinho aqui, deixa eu ver se está. Eu não marquei o versículo. Olha lá, conheço as suas obras. Para 7 igrejas ele tem esse termo, eu conheço. 5 delas ele fala conheço e 2 ele fala eu sei. Então, ou seja, Jesus sabe o que está acontecendo na igreja. No capítulo 1, a gente vê que ele se apresenta uma aparência assim bem fantástica. E a gente vê que ele passeia pelo meio da igreja. Então Jesus é o dono da igreja. Não sou eu, não é você, não é ninguém. O dono da igreja é Jesus. A Bíblia diz que ele tem na mão dele as 7 estrelas. E a estrela também é a figura da igreja, do pastor da igreja. Então, está na mão de Jesus. Então, ai de mim, se não fizer a vontade de Jesus, porque ele me tira e coloca outro melhor do que eu. Então, eu não sou o dono da igreja, eu não tenho a palavra final. Quem tem a palavra final é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e quem manda na igreja é Jesus. Isso está muito claro. E ele conhece a sua igreja, ele toma conta da igreja. Então nós não precisamos defender Deus, Deus não precisa de advogados, nós não precisamos defender Jesus e nem defender a igreja. Nós precisamos é dar bom testemunho. Fazendo isso você já está defendendo. Você tendo um papel de bom testemunho para o mundo, isso é glorificar o nome do Senhor. Na oração do Pai Nosso diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus não pode ser mais santo do que ele já é. Então como que eu faço, pastor, para santificar o nome de Deus? Quando as suas atitudes, quando a sua vida mostra o Deus que você serve. Você santifica o nome de Deus. Então, não se preocupe, a igreja é de Jesus. Eu conheço a minha igreja, disse Jesus.
sabe tudo o que está acontecendo. 5 delas, ele fala que conhece e ele elogia. Conhece por coisas boas que elas fazem. Mas 2 delas, a igreja de Sardes e Laodiceia, ele conhece o que ela faz e não é nada louvável, né? Pelo menos está a maioria, né? 5-2 aí, né? Mas isso no que nós sejamos entre as 5, amém? Então ele é o dono da igreja. A aparência de Jesus, volta para o capítulo 1 aí, Carlinhos. Capítulo 1. Isso é rápido, mas revelação de Jesus Cristo, dos seus servos, o que há de acontecer, pode ir. Dá testemunho, vai. Feliz aquele, vai. Quando ele fala de si, pode ir. Vai. Vai. Aí. Eu sou o alfa e o ômega. Então Jesus é o começo e é o fim. O que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vai. Pode ir. Vai. Aí. Voltei para ver. E entre os candelabros, voltei para ver, vi 7 candelabros de ouro. Imagina aquela menorá, aquela que tem 7 lâmpadas, né? 7 dessas que tinha lá no meio. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, ou seja, uma pessoa, com uma veste que chegava até os seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Vai. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Essa é uma aparência simbólica, figurativa, né? Jesus, ele tem um corpo físico no céu, um corpo glorificado, mas ele tem um corpo que não é exatamente assim. Isso é a maneira que ele mostrou para João, simbolicamente. Por exemplo, olhos como chama de fogo. Os olhos de Jesus, como chama, o fogo é aquele que purifica, aquele que limpa de todo pecado. Você vê o ouro da santidade. Você vê, antes ele teve os seus pés furados numa cruz, mas agora os seus pés brilham como um latão reluzente, né? Um latão polido, brilhante, né? Mostrando ali a glória. Antes ele foi cuspido, que teve a sua face deformada pelos espinhos que entraram na sua cabeça. Agora o seu rosto brilha como o sol, que a gente não consegue nem olhar para ele, de tão majestoso e poderoso que ele é. Esse é o nosso Jesus, que está lá no céu. E ele se apresenta dessa maneira. Então a sua aparência, da sua boca sai uma espada. Puxa vida, será que Jesus tem uma espada lá na boca saindo? Um negócio esquisito, né? Não, o que quer dizer isso, igreja? Quer dizer que a palavra de Deus é a espada, é a palavra. A palavra de Deus é que sai da boca de Jesus. Então, de Jesus só sai a palavra de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus para Satanás no deserto. Então essa aparência do capítulo 1 que você vê, ela é fantástica, e ela é bem simbólica, e não é dela que nós vamos tratar hoje, né? Diretamente, né? Então quando você lê lá o capítulo 1 depois, mas vai focar no capítulo 2 e no capítulo 3, na carta para 7 igrejas. Nas cartas, o que ele vai trazer nas cartas? Você sempre vai encontrar recompensas, tem prêmios lá nas cartas. Ele vai trazer conselhos para a igreja, então você vai ver lá o que você deve fazer se você estiver naquela situação, ou se você vê alguém naquela situação. Ele vai trazer elogios, né, para você continuar. Não tem problema elogiar, gente. Tem gente que acha que elogiar é errado. Elogie mais. Veja o que as pessoas ao seu redor fizeram e diga: isso que você fez foi bom, né? O papai e a mamãe às vezes não vê nada que os filhos fazem, né? Quando o filho erra, pronto, aí cai de pau em cima, né? Mas quando faz certo, nunca fala. Elogie, Deus elogia. Deus elogia. Então a carta traz elogios, a carta traz juízo. Ó, vou condenar, se não fizer vai acontecer assim. A carta diz que Jesus fecha a igreja. Tem uma carta lá que ele diz: se você não se arrepender, eu vou fechar a igreja. Ele fala: vou tirar o candelabro do seu lugar. Candelabro lá significa a igreja, e a estrela significa o pastor. Então ele vai fechar a igreja. Ele
declara nas cartas salvação e ele declara nas cartas condenação. Então você vê, é uma carta bem prática para nós aplicarmos no nosso dia a dia e entender o que Deus espera de nós. Se você ler com carinho, prestar atenção, você vai ver que tudo que está escrito lá dá para fazer. Não tem nada do outro mundo e você vai conseguir andar com Deus com muito mais segurança. É gostoso, eu pelo menos acho bom saber que eu estou no caminho certo, que a gente está andando no caminho certo. Se ficar numa nuvem escura, sem saber será, a qualquer momento vai cair um raio na minha cabeça aqui, você fulminado. Não, é gostoso a gente saber. E é claro, eu sempre digo, a salvação não é por aquilo que a gente faz. A salvação é pela graça. Sempre vai ser pela graça. Você vai se esforçar para melhorar, para ser um filho bom, para agradar o papai do céu, mas no fim das contas é pela graça. Amém? Então ele vai lá. Vamos lá. Primeira carta, no capítulo 2, é a igreja de Éfeso. Eu não vou pregar sobre todas as cartas, até porque não dá nem tempo. Mas para a igreja de Éfeso, ele fala o seguinte: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as boas obras. Por quê? Essa igreja de Éfeso era uma igreja obreira, era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que fazia obras. No versículo próximo, na sequência. Volta. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. E Jesus disse que vai fechar a igreja, né? As obras do princípio. Qual que era o problema? Avança aí. O problema dessa igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então era uma igreja que trabalhava duro. Era uma igreja. Só que o que acontece? Versículo 4, versículo 5, versículo 4. Você abandonou o seu primeiro amor. Então não adianta a gente trabalhar, fazer um monte de coisa, a gente se desgastar, mas não fazer isso por amor. Fazer isso talvez para aparecer, fazer isso porque tem medo do que vão falar de nós, fazer com qualquer motivação e não seja porque ama as pessoas. Jesus disse que isso está errado. Conheço as suas obras, disse Jesus. Então sempre avalie o seu coração. Por que você faz aquilo? Talvez você faça só por você mesmo, não está fazendo pelo outro. Então ore a Deus e peça para Deus colocar em você o amor que Ele tem pelas pessoas. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Uma vez Deus falou comigo sobre esse texto aqui, até engraçado. Deus falou assim: eu não sou GPS. Quando você está no GPS, você erra o caminho, né, Rafael? Você está indo para cá e você erra o caminho, o GPS vai recalcula a rota, né? Ele vê um outro caminho para você chegar no mesmo destino. Deus não recalcula a rota. Deus fala assim: volta lá onde você caiu, lá onde você errou, volta lá, conserta e começa de lá de novo. Isso é doloroso às vezes, né? A gente tem que voltar atrás. Mas é isso que Deus espera de nós. Porque se eu deixo rastro, deixo coisa mal resolvida para trás, aquilo sempre vai ser um empecilho na minha vida, vai ser um impedimento. Então, lembre-se de onde caiu. Esse é o maior conselho que nós vemos aqui para a igreja de Éfeso. Se arrependa e retome, volte a praticar as boas obras a partir dali. A próxima igreja é a igreja de Esmirna, né? Essa igreja aqui é uma igreja que não tem nenhuma condenação. Ele fala para ela: vocês vão ter dias de tribulação, não tema a perseguição, alguns de vocês até serão presos. Seja fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Então, o que acontece? A igreja, eu tenho falado aqui, a igreja brasileira, ela hoje está vivendo tempos de muita tranquilidade, mas vai chegar o dia da nossa perseguição, porque a Bíblia diz. E outra coisa, os nossos irmãos foram perseguidos no passado, e hoje no mundo e em outros lugares há muita perseguição. Então é inevitável que a igreja venha a sofrer perseguição. Então quando isso acontecer para nós, o que a gente precisa fazer? Ser fiel até a morte.
não desistir, não abandonar Jesus, não abandonar a igreja. Hoje as pessoas abandonam Jesus por causa de tão pouca coisa. Nos tempos lá da igreja primitiva, as pessoas eram levadas para a arena. Lá no ano entre 50 e 80, foi inaugurado o Coliseu Romano. E no Coliseu Romano, eles faziam festividades com milhares e milhares de cristãos sendo mortos lá dentro da arena. Só porque eles diziam, eu não vou adorar ao imperador. Era só dizer isso, não, o imperador é Deus também. Eu tenho Deus, mas o imperador também é Deus. Era só dizer isso. Eles diziam, não, o único Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E por causa disso eles eram lançados aos leões, eles eram pintados de piche, amarrados numa cruz, e quando acabavam as festividades do Coliseu, eles acendiam aquela cruz, e eles eram queimados vivos naquele caminho que as pessoas voltavam para suas casas, só porque eles não negaram a sua fé. Então Jesus fala, vocês vão ter tribulação, não tema a perseguição, seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida, amém? Eu fico triste de lembrar de uma situação dessa. Pensa só, um parente seu foi preso e foi torturado dessa maneira tão cruel. Tinha uma outra tortura que eles faziam, chamava túnica molesta. Eles passavam, acho que é um catrão, passavam alguma coisa no corpo da pessoa que dava muita coceira, e colocava a pessoa com aquela veste cheia de coceira presa na cruz, sofrendo de dor, com aquela coceira terrível que ela não conseguia se coçar, e no final ela era queimada viva, enquanto terminava as festividades, só porque não negaram a fé. Então perseguição, igreja, esteja em oração. Perseguição não é ruim, tá? Perseguição é boa, porque perseguição aviva. Toda vez que a igreja foi perseguida, a igreja cresceu. Então, a perseguição para o reino de Deus é uma bênção. É doído, é dolorido, mas é o que a história mostrou. Tá? A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é uma igreja bem interessante. Jesus fala, eu sei que você vive aonde está o trono de Satanás. Interessante, né? Mas tem um lugar do mundo que o trono de Satanás está lá. Né? Nessa igreja aí, na cidade da igreja de Pérgamo. Né? E ele fala para ela que lá tinha heresia, tinha coisas erradas que acontecia. Tudo isso aqui é na Turquia. Hoje é Turquia, tá? Ásia Menor. As 7 igrejas ficam na Turquia. Então, até hoje as ruínas lá. Onde tem o de Éfeso. Tinha uma em Éfeso. Onde tem hoje o templo da deusa Diana, né? Que era muito grande, né? E tinha a igreja de a primeira, que é a igreja de Éfeso, que perdeu o amor, né? Não, esse trono de Satanás. Pérgamo não. O templo da deusa Diana era em Éfeso, né? Mas em Pérgamo tinha também um templo muito majestoso de Diana também tinha. Não lembro se o nome da mulher era Diana, mas era uma entidade feminina também naquele lugar. E lá era o trono de Satanás. E em Pérgamo tinha também um hospital, um lugar onde eles levavam as pessoas para várias curas, era muito famoso. E é de lá que vem o símbolo, quando você vê no médico que tem um cajadinho, uma serpente em volta, é o símbolo daquele lugar lá, do deus Escalópio, se não me engano, uma coisa assim, né? Que era o deus da cura daquela época lá. Então você vê, a nossa medicina, a cultura, tudo está entranhado de idolatria, de maldições, né, que vão sendo trazidas. E aí quando você quer usar a Bíblia como um símbolo, não pode. Né? Usar a Bíblia não pode. Né? Mas usar um símbolo espiritual, religioso daquela época, na lapela do médico, né? Aí pode. Se o médico usar uma cruz, é antiético, simbolizando que ele é cristão, mas aquele símbolo maldito ele pode usar. Eu só perguntei o que é esse símbolo, que eu vejo, eu que ando na rua bastante, e várias ambulâncias têm esse símbolo. Isso. É o Deus Escalópio. É o crucifixo com uma serpente em volta. Né? Isso. Inclusive, eu fiz a pesquisa sobre esse símbolo e essa serpente representa um demônio. É um demônio, né? O Escalópio. É isso, daquela época lá. As pessoas entravam nesse hospital e elas entravam em transe. Eles davam lá
coisa para a pessoa beber ou ficar meio drogada, mas ela entrava em transe. E ela saía de si. Nessa hora o demônio entrava. Né? E eles escolhiam quem podia entrar lá. Não era qualquer doença. Eles faziam uma entrevista antes, porque não podia manchar o nome do terreiro lá, né? Então, se a doença era uma coisa que eles achavam que não ia ser curada, eles não deixavam entrar. Então, entrava só quem tinha muita grana e quem passava na entrevista. Então, era uma cidade muito terrível, muito possessa por demônios, a cidade de Pérgamo, mas tinha essa igreja lá, né? E a igreja tinha coisas elogiáveis nela e coisas que Jesus criticou, que vocês vão estudar durante a semana e vão postar lá no grupo, tá? Mas ele fala: arrependa-se, pois em breve o Senhor virá. Então ele fala para aquela igreja, eles deviam se arrepender, porque em breve, isso já fazem 2000 anos, para aquela igreja ele já veio, ele já executou o juízo, aquela igreja fechou também, né? Mas nós precisamos estar sempre atentos aos conselhos que Jesus dá para as 7 igrejas, que servem para nós hoje. Obrigado, eu estou derretendo. Ah, outra coisa da igreja de Pérgamo que eu lembrei. Olha como a gente vê como as coisas são espirituais. E às vezes eu e a Luciana somos muito taxados de legalista, de chato demais, que a gente vê demônio em tudo. Mas irmãos, tem coisa que é espiritual, que foi consagrada, e aquilo não é de Deus. Então a gente tem que estar esperto sim. Lá na cidade de Pérgamo tinha um templo que estava lá todo construído, suntuoso, lá aquelas pedras lindas. O Hitler, na Segunda Guerra Mundial, pegou aquele templo, levou para a Alemanha e colocou lá no lugar onde ele fazia aquelas reuniões com os nazistas. Quando você vê aquela imagem, aquele monte de nazista, Heil Hitler, fazendo assim, né? E ele está em cima aqui de um monumento, está o templo lá da cidade de Pérgamo, e Hitler está em cima desse templo. Você não acha que isso é espiritual? Você acha que ele trouxe aquilo só porque ele gostava de arte, de cultura? Não, aquilo ali, o próprio demônio agindo na vida dele, queria exaltar aquele altar para matar milhões de judeus, milhões de negros, milhões de pessoas que eles consideravam que não eram perfeitos e matavam naquela época. Ele era satanista, né? Totalmente. Ele se dizia cristão. Não, se dizia cristão. Só que ele era totalmente tomado pelo cão, né? Você vê, as coisas são espirituais. Às vezes eu falo, né? Veja-se na sua casa, não tem algum objeto consagrado. Você olha a Deus e peça para Deus te mostrar. Às vezes tem alguma coisa ali, né? Que aquilo não é de Deus. Está consagrado. Foi feito algum trabalho naquilo ali. Por que o terreiro, o candomblé, o umbanda, eles pegam objetos das pessoas para fazer trabalhos? O mundo espiritual, ele precisa de uma conexão com o mundo físico. E através desses objetos, dessas comidas, dessas coisas, onde se conecta o espiritual com o físico, você tem que dar autorização. Mas enfim, um cristão, por exemplo, médico, se eu fosse médico, por exemplo, com o entendimento que eu tenho hoje, eu não colocaria aquele símbolo. Não colocaria nem na minha ambulância, nem no meu paletó. Porque aquilo é uma consagração, é uma maneira de você estar abrindo uma porta espiritual. Então, veja se na sua casa não tem coisas consagradas espirituais. Tá? Já testemunhei para vocês algumas coisas que aconteceram lá em casa, como já são 7h30, não consigo falar hoje aqui mais. Mas Deus já mostrou coisas na minha casa que a gente jogou fora, na casa de colegas, amigos nossos, que os filhos estavam com perturbação à noite. Deus mostrou, era aquele objeto, jogou fora, a criança passou a dormir. O grande sinal é a criança. A criança sente mais do que a gente. No mundo espiritual, parece que elas estão muito mais conectadas. Criança vê demônio, adulto não vê. Às vezes a criança leva um susto, olhando para um certo lugar, ela está vendo um demônio que você não está vendo. Então esteja atento. As crianças, elas têm uma conexão muito forte. Passando em frente aqui, a igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira tinha a ação de um demônio chamado Jezabel. E isso é um problema. Esse demônio chamado Jezabel, ele faz alusão a Jezabel, rainha do rei Acabe, lá no Antigo Testamento. O que a Jezabel fazia? A Jezabel, ela governava por trás do rei. O rei era frouxo, era fraco, e ela tomava as rédeas da nação, né, fazendo coisas terríveis, tudo em nome do rei.
ela na verdade não aparecia, era o rei que aparecia, mas ela fazia tudo isso. Então, nessa igreja de Tiatira, eles aceitavam Jezabel. E o que a Jezabel fazia? Ela fazia com que os membros dessa igreja se envolvessem com prostituição e com idolatria. Só que ela, na verdade, não aparecia. E o pastor não fazia nada. O pastor ficava quieto. Talvez ele não queria arrumar encrenca, né? Por quê? Além do espírito de Jezabel ser muito terrível, ele é tão manipulador que ele causa medo, ele causa pânico. Eu passei um período da minha vida opresso pelo espírito de Jezabel. É tão forte o negócio, meus irmãos, é tão forte que eu não conseguia sair da cama. Eu preguei inclusive um dia lá na igreja e falei, daquele dia em diante eu declarei, eu coloquei ali espiritualmente, a igreja ali, creio que orou por mim, dali em diante acabou aquela opressão. Mas eu estava numa situação que eu não conseguia sair da cama de manhã. Eu ficava assim enrolado na cama, eu não tinha força para sair da cama. E não tinha assim um demônio aparecendo para mim com chifre, com rabo, não tinha nada disso. É uma opressão que ela faz. Ela suga as nossas forças. Então o que acontece? Tome muito cuidado quando você não está num posto de autoridade e você quer ser autoridade naquele negócio. Você quer tomar a autoridade do outro. Você, não estou dizendo que você está possesso pelo espírito de Jezabel, mas é o que Jezabel faz. Ela vai lançando setas, ela vai dizendo para você, olha lá, ó, não está fazendo, olha lá, vai lá e faz, olha lá, passa à frente. Não faça isso. É o que essa igreja fazia e o pastor tolerava. Então, o que Jesus fala? Dei tempo para se arrepender. Se ela não se arrepender, eu virei contra ela. E também vai contra o pastor. Tenho contra ti que você tolera Jezabel. Então, é uma coisa importante também para se estar atento. Ele fala, conheço as mentes e os corações. Todos saberão disso. Tudo que está escondido será revelado. Então, nada que é feito escondido vai ficar escondido. Vai aparecer. O pastor pode não ver, o cônjuge pode não ver, a pessoa da igreja, ninguém da igreja pode não saber, mas vai chegar um dia que tudo vai ser revelado. Só não vai ser revelado aquilo que foi perdoado, e houve arrependimento e foi confessado. Cancelou, aí aquilo não vai ser dito, mas aquilo que ficou escondido vai ser revelado. E ele alerta essa igreja, ó, você está escondendo as coisas, você está deixando para lá. Não deixa para lá, porque vai chegar a hora que tudo vai ser revelado. A próxima igreja, a igreja de Sardes, ele manda ela ser vigilante, lembrar do que ouviu, guardar e se arrepender. Por quê? A gente aprende muita coisa. O ano tem 52 domingos, ou 53 às vezes. São 52 mensagens que nós ouvimos. Se contar das terças-feiras, tem mais 52 durante o ano, as mensagens aqui do mergulho. Fora as que você escuta aí na internet, aqui ou ali. Você já percebeu quanta mensagem a gente escuta? Quanto disso a gente realmente guarda, e pratica? E ele fala, lembra do que você ouviu, guarde, arrependa-se. Porque, irmãos, quando a gente aprende uma coisa, a gente vai ser cobrado por aquilo. Então, aprendeu, matéria dada, a gente passa a ser cobrado. Então, Deus fala para a gente lembrar do que ouviu e guardar. A igreja de Filadélfia, que é a sexta, é a igreja das mais lindas aqui também, ela não tem nenhuma crítica, já falei da Esmirna, e da Filadélfia, não tem nenhuma crítica, só elogio a respeito dela. Ela achava que tinha pouca força, mas ela era forte, porque ela confiava no Senhor, não confiava em si mesma. Jesus fala, eu virei sem demora, calma, estou chegando. Então a igreja que é fiel ao Senhor, ela só tem um anseio na vida dela. Vem Jesus, volta logo Jesus. Essa terra não tem lugar para mim. Aqui na terra não tem nada que presta. Enquanto eu estou aqui, eu vou ser fiel ao Senhor, mas o meu desejo é estar contigo. Então, aí ele fala, mas ele dá um alerta. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, você precisa tomar cuidado com aquilo que você tem. Cuide aquilo que Deus pôs na sua mão. Você seja fiel, continue sendo fiel, porque a qualquer momento a sua coroa pode ser roubada por alguém. Alguém pode tomar. E a última, e mais horrível de todas, é a Laodiceia. A Laodiceia não tem nenhum elogio. Zero. A igreja é morna, porque você não é frio e nem quente.
porque você é morna, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você diz, rico sou e de nada tenho falta. No entanto, você é um pobre, miserável, nu e cego. Então, eles se achavam. Qual que era o problema da igreja de Laodiceia? Eles se achavam a última bolacha do pacote. Eles se achavam a última Coca-Cola do deserto. Eles se achavam autossuficientes em si mesmos. Não precisamos de mais nada. Olha a frase arrogante que eles dizem. Rico sou e de nada tenho falta. Que arrogância. E a igreja que, nos dias de hoje, vamos dizer assim, talvez eu e você ia querer congregar lá. Porque era uma igreja perfeita, próspera. Uma igreja bonita, próspera. Ele não fala de nenhuma heresia. A palavra que era pregada lá era bíblica, era certinha. Não tinha heresia na pregação de Laodiceia. Mas era uma igreja que não dependia mais de Jesus. Não precisava mais de Deus para nada. E Jesus fala assim, vou te dar um conselho. Compra de mim vestes para você cobrir a sua nudez. Compra colírio para você ungir os seus olhos e você passe a enxergar. E compre ouro de mim, refinado no fogo. Lá na cidade de Laodiceia, a geografia da região mostra bem o que Jesus estava falando. Você não é nem frio e nem quente. Então você tinha 9 quilômetros para o norte dela, você tinha a cidade de Hierápolis. Na cidade de Hierápolis tinha águas medicinais frias que desciam, e as pessoas iam lá e tomavam seu banho de água fria, usavam para beber também, era uma água ótima, água fria. E do lado, 9 quilômetros ao sul, você tinha a cidade de Colossos, que nascia fontes de águas quentes, as pessoas iam lá, águas medicinais também, tomavam banho na água quente. Então você tinha água fria aqui e água quente aqui, e até hoje. E Laodiceia era uma água morna. Água morna, quando você quer vomitar, você toma uma aguinha morna que seu estômago dá aquela revirada e você põe tudo para fora quando você não estiver muito bem do estômago. Então essa é a simbologia que Jesus fala. Quem dera você fosse frio, que eu podia tomar sua água e ser saciado. Ou que você fosse quente, que eu podia entrar nessa piscina, e melhorar o meu corpo. Mas porque você é morno. Então o que era o problema de Laodiceia? Eles não eram intensos, nem frio nem quente. Eles eram mais ou menos. Sabe, um pé na igreja, um pé no mundo, aquela coisa, aceita tudo, não tem nada a ver, mas era uma igreja boa, uma igreja tudo organizado, todos os departamentos funcionando. Eu fico imaginando que aquela igreja devia ter várias salinhas para ensinar as crianças, devia ter um louvor assim, perfeito, com várias escalas, o melhor instrumento devia ter lá, tudo era perfeito, rico sou e de nada tenho falta. No entanto, você não sabe que é um desgraçado, ou seja, sem a graça. Pobre, miserável, cego e nu. Era o que acontecia com Laodiceia. E ele fala, arrependa-se. Arrependa-se. É a palavra que Jesus fala. Então, vamos, essa semana, estudar essas 7 cartas. Então, recapitulando. A importância da perseverança. 4 vezes Jesus fala para perseverar nessas 7 cartas. E a importância do arrependimento. Ele fala 8 vezes a respeito de arrependimento nessas 7 cartas. Ele fala para você ser fiel na perseguição. Fala para entender que Jesus é que abre e é Jesus que fecha as portas. Você vai encontrar lá também. Jesus fala da importância da manutenção da doutrina. Porque você vai encontrar em várias dessas cartas que eles aceitavam doutrinas hereges. Como, por exemplo, a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão, e aí se você fizer alguma pesquisa você vai encontrar, mas se não, durante a semana eu também vou colocar lá o que significa cada uma dessas. Cancelar falsos profetas e falsos apóstolos. Tira da tua vida, meu querido, os falsos. Às vezes você segue alguém lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Olha a Deus para ver se você devia seguir mesmo essa pessoa. Será que essa pessoa não está enfiando um monte de minhoca na sua cabeça? Um monte de demônio na sua vida? Então busque para você cancelar da sua vida aqueles que não são de Deus. Nunca aceite Jezabel. Retenha o que você recebeu. Entenda que o amor está acima de todas as obras. Entenda a importância de nós termos uma boa reputação, honesta, porque ele vê lá, você tem fama
de que é rico, mas você é pobre. Né? Então, a fama, né, que seja honesta, seja intenso naquilo que você faz, dependente de Jesus. Não seja mais ou menos. Não seja crente aqui na igreja, não. Seja crente todos os dias da semana, principalmente dentro da sua casa. Quando você é provado ali pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, seja crente dentro de casa. Vigia, porque Jesus virá como um ladrão. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Perdão aí pelo horário. A gente pregou junto hoje, né? Aumentou um pouquinho o tempo, né? Vamos ficar de pé. Quero te convidar a pedir a Deus entendimento a respeito do seu posicionamento. Quem é você na igreja? Qual o seu papel na sociedade? Você está sendo relevante, importante? Você já entregou toda a sua vida para Jesus? Tudo que você tem pertence a Ele? Feche seus olhos e vamos orar juntos aqui. Senhor, estamos diante de conselhos, de elogios, estamos diante de repreensões, de juízos, Pai, de bênçãos que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor nessa terra. Nos ajude, Senhor, a discernir qual é a sua vontade para nós aqui nessa terra. Nos ajude a discernir em que lugar nós estamos, o que estamos fazendo para Ti como igreja nessa terra. Deus, aquele que ainda não está envolvido com a Tua igreja, não está envolvido com as coisas espirituais, que hoje possa ser o dia da mudança, Senhor, o dia da virada, o dia, Senhor, do entendimento, de que o Teu reino é maior do que tudo, de que sem Ti nós não temos nada, Senhor. Venha, Pai, ajudar-nos como igreja a sermos influentes nessa sociedade que vivemos. Essa comunidade seja transformada, Pai, por esse pequeno povo que está aqui neste lugar. Amém. Hoje o Senhor nos reuniu aqui, deu também um sinal para nós aqui, de que somos nós aqui, dessa comunidade, que o Senhor separou para nós fazermos a diferença neste lugar, Senhor. Para que por essas portas possam passar vidas sedentas do Evangelho. Vidas, Senhor, destruídas, que serão reconstruídas pelo Teu poder, Pai. Vidas que entrarão aqui possessas de demônios, Senhor, com legiões de demônios, mas que sairão daqui libertas, limpas e lavadas. Em nome de Jesus. E neste lugar, Pai, oh Deus, o Senhor possa nos repreender, o Senhor possa nos aconselhar, o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a continuar a fazer o que está certo. Oh Deus, e que sejamos a igreja, oh Deus, que vai entrar na glória naquele dia, pelas portas do céu, Senhor, pelo sangue de Jesus, pela graça do Senhor. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.